Bem-vindos ao EcoX Talks, uma rubrica em que vamos falar sobre vários temas de sustentabilidade e economia circular. A nossa convidada de hoje é a Catarina, uma das fundadoras da Zero Plástico, que nos vai falar da necessidade de evitar o plástico e de como é possível fazê-lo através da compra a granel. A Catarina é formada em Engenharia Agrícola e, juntamente com a sua irmã Rita, criou um projeto que lhe dá mais sorrisos. A Zero Plástico nasce assim com o objetivo de permitir a cada pessoa ter uma vida com menos desperdício. A Catarina quer ter ações concretas no planeta que vai deixar aos seus descendentes e defende que é possível viver no século XXI e usar o saco do pão. Bem-vinda, Catarina, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, bom dia, obrigada. Eu é que agradeço estar a este convite. Olha, agora aqui indo um bocadinho para a nossa primeira pergunta. Beira Serra é a aldeia que visitas várias vezes e onde vives devagar e a comer o que a natureza te dá. Quais são as aprendizagens que esta terra cultiva em ti? Hum, a terra sempre cultivou em mim esta capacidade de saber cuidar, de como cuidar, de perceber como é fácil dar e receber. E depois há sempre uma série de magias que acontecem não é? Quando vivemos com a terra e cultivamos e semeamos um feijão e depois ficamos sempre na expectativa e depois aparece aquela plantinha verde e pronto, são essas pequenas magias que fazem esta reunião e é aquilo que o contacto de viver assim mais perto da natureza e de um ambiente bastante rural me dá. Optaste por seguir conhecimento da engenharia agrícola. O que te fascina nesta área? O ir para a engenharia agrícola nasceu exatamente desses momentos em que eu vivia parte das férias, às vezes ficávamos quase um mês de férias com os meus avós na aldeia e pronto, e fazíamos todas aquelas rotinas com eles de semear, de colher, de irrigar, pronto, e acho que foi isso que me levou a seguir a área de engenharia agrícola. Claro que depois aquele mundo mágico não é bem assim, e a agricultura propriamente dita é um meio muito poluente, que pode ser muito poluente, que tem umas desigualdades de género enormérrimas, que tem um trabalho, o trabalho dos trabalhadores agrícolas mesmo pode ser é muito exigente, mas pode roçar ali uma exigência extra. E isso fez-me ficar um pouco desiludida com o meio. Depois eu até acabei por fazer o meu estágio e tudo em agricultura biológica, assim como uma luz ao fundo do túnel, mas o que me fascinou sempre foi esse contacto com o meio natural. E pronto, depois quando acabei o curso, eu nunca trabalhei muito na área agrícola, eu só trabalhei durante pouco tempo, até mais a nível de voluntariado, numa exploração da agricultura biológica, mas trabalhei sempre assim num contacto mais direto com a natureza. Trabalhei durante um ano no Nordeste Transmontano com uma associação que é a EPGA, que é de proteção do gado asinino, e que foi fabuloso. Também, quando acabei o curso, também tentei implementar uma gestão ambiental numa IPSS, aqui perto do Porto. Pronto, então sempre me fui adaptando assim mais ao meio natural e de facto é isso que sempre me fascinou. Foste encontrando sempre novas formas de fazerem feliz, digamos. Sim, sim, sim. A Zero Plástico é uma delas. A Zero Plástico é um projeto teu e da tua irmã Rita. E como é que surge este novo capítulo na vossa vida? Eu acho que surge assim de uma forma muito natural. No fundo foi repescar aquilo que nós sempre
tivemos habituadas e o contacto que nós tivemos, porque lá está mesmo, na aldeia tínhamos essa, não é, esse contacto muito direto com a natureza, mas mesmo aqui, os meus avós que viviam aqui, não no Porto, mas aqui numa cidade ao lado, sempre tiveram muito a questão não é, da sustentabilidade que nós falamos agora, que é o cuidar, é não deitar fora, reaproveitar. As minhas avós sempre costuraram, sei lá, uma das minhas avós virava os fatos do meu avô ao contrário, porque já estavam muito gastos, então ela virava ao contrário. Sei lá, isso é assim o expoente máximo da utilização e do cuidado daquilo que nós temos. E não é, ao longo do tempo, nós fomos perdendo isso. Acho que a geração dos meus pais quis romper muito com aquelas tradições dos pais, não é? Mais rurais, e houve aqui uma ruptura bastante grande. No fundo, nós apanhamos isso e resgatamos um bocado isso, porque a uma determinada altura sentimos essa pressão da sociedade do usa e deitar fora, do é tudo muito rápido, temos que viver rápido, temos que ir e andas de carro de um lado para o outro e fazes tudo muito depressa. Os nossos filhos eram pequenos, ainda são, mas eram mais. E com estas pequenas atenções que nós tínhamos e com todo este background que tínhamos dos nossos avós, e quando começávamos a procurar coisas um pouco diferentes, sei lá, eu lembro-me quando a minha filha era bebê e eu queria comprar um biberon de vidro, tive uma extrema dificuldade de encontrar, depois lá consegui online, mas quando ele me chegou vinha embrulhado em 3 ou 4 plásticos diferentes, aquilo não fazia sentido. E ainda acontece isto, mas quando vamos ao supermercado e vemos uma secção de produtos de agricultura biológica, todos embrulhados em plástico, é um contrassenso tão grande. E pronto, no fundo a Zero Plástico foi nascendo sem nós sabermos muito bem. E pronto, e depois nós já trabalhávamos juntas antes da Zero Plástico, e tivemos que mudar de local de escritório, porque o nosso escritório foi tomado por um alojamento local. E pronto, e depois encontramos este espaço que estamos agora, que era muito maior do que aquilo que nós realmente precisávamos. E pronto, então materializamos a Zero Plástico aqui, e transformamos numa loja que é aqui no centro do Porto, não é? Estamos aqui a 10 minutos da Rua de Santa Catarina, numa zona bastante calma, com um jardim fabuloso à frente, uma zona bastante residencial também, e pronto, e nasceu aqui a Zero Plástico. Na vossa loja, e também falaste um bocadinho sobre isso, encontramos produtos livres de plástico e de poluentes em cada prateleira. Para além desta compra consciente, o que consideras que as pessoas mais valorizam? Estes produtos têm uma componente muito interessante, porque pronto, nosso primeiro objetivo era mesmo esta isenção de plástico e de embalagens que pudessem ser reutilizadas, que pudéssemos fazer o transporte sem usar plástico, pronto, mudar aqui um bocadinho esta questão. Mas todos estes produtos, e por eles terem uma embalagem mais cuidada, são produtos que são mais cuidados, não é? São orgânicos na maior parte das vezes, cruelty free, muitos deles são vegan, por isso, não é, então temos várias pessoas diferentes que têm a sua própria necessidade, não é? E então cada uma tem a sua necessidade diferente e que nós conseguimos colmatar também, não é? E no mundo do vegetariano e do veganismo e tudo, também há muitas coisas que ainda são muito plastificadas, e pronto, e acho que é importante
termos aqui também esta componente e é bom. Defendes que é possível usar o saco do pão e viver no século XXI? Na tua opinião, qual é a importância atual da compra a granel? É essencial. É essencial diminuir a quantidade de desembalagens que usamos. É essencial percebermos que tudo aquilo que nós usamos tem um impacto muito grande no ambiente, nas pessoas que produzem, nas pessoas que transportam, em nós próprios. E eu acho que a maior parte das pessoas não tem essa consciência do que é que as embalagens têm, não é? Daquilo que elas nos podem dar que não é benéfico. E penso mesmo que isso é importante. E é importante não só diminuir o plástico, não é? Mas diminuir também o papel, diminuir também o metal, porque tudo é extraído, tudo tem um custo e é um custo ambiental muito grande. E nós não podemos achar que o planeta é infinito, que podemos continuar a extrair e a deitar fora sem pensarmos para onde é que vão as coisas, como é que elas nos chegam, e isso é mesmo importante as pessoas perceberem essa questão. O planeta não é infinito, e eu acho que toda a gente devia ver aquele filme que é para crianças, já é um pouco antigo, mas é tão visualmente é tão bom, que é o Wall-E. E é isso mesmo, é isso. As pessoas têm que perceber isso. Temos mesmo que diminuir. As compras avulsas, na realidade, já eram um hábito antigo, nas mercearias. Qual é que tem sido a reação das pessoas na sua primeira compra a granel? Os vossos clientes que chegam pela primeira vez à vossa loja e fazem este tipo de compra? Uhum. De facto, era uma realidade. Até há relativamente poucos anos era uma realidade bastante grande, não é? Mas lá está. É uma realidade que é muito próxima, mas que as pessoas estão muito desligadas dela. Aqui, este ano, ainda vamos implementar aqui na loja o granel alimentar, que nós ainda não temos. É uma coisa que já andamos a namorar há algum tempo, mas acho que este ano vai ser o ano. Por isso, o nosso granel que temos agora é só líquido, de detergentes e de cosmética também. O maior problema das pessoas é não trazem embalagem. Pronto. Aquelas que vêm pela primeira vez até viram que temos, mas não trazem a embalagem. E depois ficam assim, e a embalagem? Porque pronto, normalmente não é no granel alimentar, há sempre aquele saquinho e tal, mas no líquido é um pouco diferente. Então pronto, ficam logo, esqueci-me, não trouxe. Pronto. Por acaso nós temos assim uma comunidade muito interessante de pessoas e temos uma circularidade de embalagens muito grande. Temos muitas pessoas que nos trazem embalagens de vidro que estão disponíveis para os clientes que não trazem as deles. Normalmente são todas de vidro, também temos algumas de plástico, mas essas guardamos normalmente para alguns envios que fazemos, porque são mais leves. Mas pronto, mas é sempre aquela questão, e agora? E depois ficam assim um bocado espantadas, mas o líquido, então pensam sempre no litro, e nós vendemos ao quilo, porque é mais simples pesar do que estar a medir, é sempre um pouco mais complicado, então fazemos tudo sempre ao peso. E pronto, e depois ficam assim sempre um bocado sem saber muito bem o que fazer, mas pronto, depois ficam super contentes porque afinal têm embalagens e não têm que pagar por elas, e muitas vezes depois trazem outra vez, são as embalagens que vão reutilizar, muitas vezes. E pronto, esta componente circular das embalagens é super importante e super interessante. E essa reutilização das embalagens acaba por ser um dos pontos que faz com que possamos diminuir o impacto do plástico. Sim, claro que A minha sim. questão vem Claro um que bocadinho sim. nesse sentido, porque ouvimos falar
muitas vezes dos impactos negativos do uso do plástico, sobretudo aquele que é de uso único. Para quem quer diminuir a sua pegada neste sentido, quais é que são as tuas dicas? Comprar a granel. Pronto, lá está, porque diminuímos a quantidade de embalagens, não é? De todo o tipo de embalagens. E pronto, e depois eu perdi um bocadinho, mas claro, não é? Esta questão de se não formos ao supermercado comprar, não é, uma embalagem inteligente, já estamos a diminuir. Pronto. Isso é muito importante. O que é que aqui a questão de como diminuir, não é? Como nós podemos diminuir o consumo de plástico? Acho que o mais importante mesmo é termos a noção de que aquilo que nós já temos é o mais sustentável que pode existir, porque já temos, porque já foi produzido, porque já está na nossa mão e já não transporta, já não circula, já é nosso mesmo. E depois é analisarmos aquilo que nós temos, é olharmos para o nosso lixo e percebermos onde é que estamos a gerar mais lixo e agir a partir daí. E devagarinho, não é tudo de uma vez. As pessoas às vezes ficam, e agora tenho que mudar tudo. Se forem mudar tudo, não vai haver um sucesso, porque vai ser coisas a mais e nós não temos essa capacidade. Nós demoramos 30 dias a mudar um hábito. Por isso temos que ir com calma. E se começarmos só por uma coisa devagarinho e mudar com muito amor e carinho, porque vamos nos esquecer, porque nem sempre vamos levar o saco de pão à padaria, vamos sair de casa e depois chegamos à padaria e esqueci-me. Mas pronto, ok, tudo bem. Amanhã já me vou lembrar. Ontem esqueci-me. Não é? E esta questão, por acaso, do saco do pão é muito engraçada, porque é muito exemplificativa, é algo que as nossas avós usavam sempre, tinham sempre um saco de pão, e nós agora não temos. E é uma boa forma de começar, mesmo que a padaria tenha sacos de papel, mas lá está, os sacos de papel também têm o seu malefício, por isso, mas ir com esta calma e conscientemente ir andando devagarinho, passo a passo faz o caminho, não é preciso dar 20 passos de uma vez. E depois um bom caminho, não é? Uma boa implementação de uma coisa só, depois vai levar às outras devagarinho. E facilmente nós começamos a andar por escolher um produto que queremos mais e pensar mais nele. E acho que a mudança tem mesmo que ser assim, gradual, passo a passo, e claro que o granel ajuda imenso, principalmente nesta questão dos detergentes. Às vezes não é fácil, eu às vezes aqui tenho as pessoas e elas dizem-me isso. No outro dia tive um cliente super engraçado e ele disse-me assim, antes de acabar eu tenho que vir, porque senão depois já sei, depois vou ficar aflito porque já não tenho e depois tenho que sempre fazer rápido, depois vou ao supermercado, pronto, e depois tenho que trazer aquele plástico e depois já não quero. E é mesmo engraçado porque de facto acontece mesmo isto, não é? Temos esta necessidade, tipo, acabou e agora vou ali ao supermercado e pronto. Mas lá está, também faz parte do caminho e esta aprendizagem que ele fez, não é? Antes de acabar, eu vou tratar do assunto. E nós temos esta vantagem do facto de ser a peso. As pessoas, normalmente as pessoas compram sempre o mesmo detergente, o mesmo aroma. As pessoas podem, mesmo que ainda tenham um bocadinho de detergente, as pessoas podem trazer, nós pesamos o que está e depois acrescentamos com aquilo que elas querem. E pronto, e fazemos este equilíbrio, eu acho que é bastante bom. Sim, até porque há sempre pessoas que veem inicialmente, antes de irem comprar o que têm em casa para depois comprarem. Exatamente, E o sim, facto sim. de pesarem acaba por colmatar, entre aspas, Uhum. essa preocupação. Não só na alimentação, mas também, como estavas a falar, na limpeza, a compra pode ser a granel.
Como é que tem sido a experiência dos vossos clientes a optarem por comprar detergentes a granel? As pessoas têm sempre muitas dúvidas. Os detergentes por acaso é engraçado, as pessoas têm uma ligação aos detergentes que usam, às marcas que usam. Sei lá, a minha avó só utilizava aquela marca daquele detergente. Não era só detergentes, ela era muito fiel às marcas, também só usava aquela marca de farinha, pronto. E nos detergentes acontece muito isso. E depois há aquelas dúvidas grandes das pessoas, não é? Será que vai lavar bem? Será que cheira bem? Será que vou gostar do cheiro? E se calhar não vou. E que quantidade é que eu uso? Também não sabem. É assim, tudo um pouco dramático aqui na questão dos detergentes, mas pronto, nós vamos ajudando as pessoas, normalmente elas levam sempre um bocadinho para experimentar, sempre. Ai, então vou só experimentar a ver se me adapto e tal e coisa. Vai lavar, não é? Não? Mas as pessoas normalmente elas levam só um bocadinho e depois voltam. Voltam sempre, voltam felizes e é mesmo muito, muito engraçado esta questão do será que eu vou gostar desta marca? E às vezes eu pergunto, será que quando vão tipo, ao supermercado e olham para as outras marcas todas têm essas mesmas dúvidas? Não sei, mas pronto, mas é muito, muito, muito interessante. E aqui o ponto positivo é que vocês podem vender apenas um bocadinho para a pessoa experimentar, Exato. enquanto nos supermercados isso normalmente não acontece. Temos sempre aquela quantidade já definida. Exatamente, claro que sim. E aí, nessa questão de quando nós dizemos às pessoas, mas pode levar só um bocadinho, pode levar a quantidade que quer, e as pessoas ficam, pronto, já vencemos tudo, porque o facto mesmo de poderem levar só para experimentar, já estamos a ganhar, e pronto, e depois a verdade é que elas experimentam e gostam, e voltam. E para quem está agora a conhecer a EcoX, e enquanto loja parceira, o que mais destacas sobre a marca? É uma marca portuguesa, espetacular, é muito bom. Para além de ser uma marca portuguesa, transforma um resíduo altamente poluente, que é o óleo alimentar usado, que muita gente, atenção, muita gente ainda despeja na pia, ainda despeja na sanita. Eu já tive pessoas aqui que me diziam que faziam isso. Eu disse, como é possível? A minha mãe já fazia e eu faço, a minha filha também já faz. Tipo, é uma coisa inacreditável. O facto de nós podermos recolher o óleo alimentar usado é fabuloso e nós recolhemos aqui na loja. E pronto, e o facto de conseguirem pegar num resíduo que cheira mal, que é extremamente poluente e transformá-lo num detergente que cheira bem, que é biodegradável, que é vendido a granel, assim de repente não vejo como poderia ser melhor. É mesmo muito bom. E as pessoas ficam Obrigada. sempre super, super espantadas pelo facto de ser um óleo alimentar usado, e então a primeira reação das pessoas é cheira a fritos. Não, não cheira a fritos. É mesmo muito bom. E para além disso, para além desta questão toda do produto em si, que ser bastante mesmo bom, para além de nós podermos reutilizar não é, as embalagens que vendemos aqui, utilizamos de 20 litros, e que são recolhidas e que voltam e que, não é, e que circulam também, não é? Porque as pessoas às vezes dizem, tenho uma cliente que é muito, mas agora têm estas coisas de plástico, como é que tem essas coisas de plástico aí? E eu disse, porque o plástico não pode utilizar. E eu disse, mas olha, depois as pessoas enchem, é devolvido, volta à loja cheio, e depois é devolvido outra vez e volta. Por isso não estamos a deitar fora, estamos a utilizá-lo da forma como ele deveria ser utilizado, okay? Que é reutilizá-lo vezes sem conta, porque ele dura para sempre. Pronto, para além de tudo isto, toda a vossa equipa é
muito simpática, é um prazer trabalhar com vocês. Há uma relação de proximidade bastante grande e isso é extremamente importante e é algo que me fascina muito nesta comunidade de desperdício zero, é que há uma ligação muito grande, as pessoas estão muito alinhadas e criam-se valores de entreajuda muito grandes. E pronto, e esta questão pessoal é muito importante e vocês fazem-no muito bem e é muito bom trabalhar com vocês também. Obrigada, Catarina, pela tua disponibilidade e pela conversa com zero plástico, mas com outras alternativas sustentáveis a granel. Muito obrigada, obrigada eu.